Fechou. Agora deu. Bom, queridos, bom dia, bom dia. Espero que vocês estejam alimentados, muito açúcar, sangue, muita gordura trans, né? Muita gordura insaturada aí, poliinsaturada, que é coisa boa. Mas ano que vem, né, a gente se preocupa aí com o CrossFit, a gente tem que estar preocupado agora com o bom desempenho. E é isso que a gente vai ter depois de, concentrações, parte 2, que é a parte profunda do conteúdo, digamos assim, onde a gente vai para molaridade, vai para porcentagem, vai visitar e revisitar, na verdade, outras concentrações como diluição, as misturas, enfim, toda essa parte um pouco mais profunda do conteúdo de soluções. Eu queria fazer um pequeno adendo, eu vou fazer um vídeo extra para vocês com 2 concentrações que não caem em lugar algum, exceto se você for para graduação. Né? Mas sabe como é? Se alguém que quiser se aventurar na CAF, eu sempre cito a CAF, que é a algoz dos estudantes, que é a prova que mais, digamos assim, leva a sério a expressão processo seletivo, eles não estão nem aí, cobram qualquer coisa. Então, vou fazer um videozinho extra com algumas concentrações do tipo normalidade e equivalente grama que não cai em nenhuma prova civilizada, digamos assim, tá? Então fiquem tranquilos, amanhã eu já gravo e já passo para vocês. Então a página do livro é a página de número 9, eu acho, ainda porque tem a concentração molar e aí a gente já vai para a aula 2 ali que está na página 10. Tudo bom, Isa? Oi, querida. Queridos, essa aqui é a menina dos olhos da química. É a única concentração que vocês sempre vão ver numa prova de química. Não tem possibilidade de haver prova de química sem molaridade. E o grande problema da molaridade, na minha opinião, ao avaliar os alunos, quando eles estão tendo contato com isso, quando eles estão desenvolvendo esse aprendizado, é a dificuldade de ler a unidade. Por mais simples e banal que isso seja, a minha afirmação pareça, na verdade é verídica, é exatamente isso. A dificuldade de ler a unidade compromete o raciocínio lógico do aluno. Porque essa matéria ela não tem conteúdo, ela não tem um conteúdo programático, ela não tem profundidade teórica, não. Ela é uma matéria que precisa apenas de raciocínio lógico. Essa é a lógica do conteúdo que nós estamos trabalhando. E a molaridade é assim. A molaridade sempre vai dizer, o número de mols vai expressar, vai determinar, vou colocar assim, determina sempre, determina o número de mols, ou os mols, para ser assim mais simplista e didático, os mols do soluto, em um volume de solução. Não tem como simplificar mais do que isso, né? Os mols do soluto em um determinado volume de solução. Tá, pessoal? Em um volume de solução. Volume de solução. E esse volume é de 1 litro sempre. Isso é muito importante. 1 litro de solução. De solução. Então, eu vou trabalhar com vocês as leituras das unidades da unidade na verdade, mas ela pode ser escrita de várias formas diferentes, tem uma vastidão de simbologias para a molaridade que também compromete um pouquinho a interpretação do aluno. Eu quero mostrar isso para vocês. Como são as expressões? Como a gente expressa a unidade? Vou escrever para ti aqui num tópicozinho pequeno, tá ali, obviamente se é num tópicozinho e tal, tem que ser pequeno, mas tá aí, as expressões de unidades. Vocês sempre vão encontrar a molaridade escrita de várias formas diferentes, então não há um padrão. Mas todas essas formas diferentes, elas te remetem a pensar na mesma coisa. A molaridade ela pode estar escrita assim, forma mais simples de todas, a mais popular, mol barra litro, mol por litro, dessa forma. Só que vocês também podem encontrar esse por litro, haja vista que mol por litro é isso, né? A gente tem que se acostumar bastante com isso. Mol por litro é igual a mol dividido por litro, que é a mesma coisa que mol vezes 1 sobre litro, assim que é a mesma coisa que mol vezes litro na menos 1. Então, como a física não gosta de expressar nada em razão, sempre em produto, vocês vão encontrar mol vezes litro na menos 1. Outra forma muito popular que os químicos encontram para escrever isso é o emisão. Emisão,
que é a mesma coisa, mol por litro também. Você está falando da mesma quantidade de soluto por solução. E a última forma, que não é dente, né? É molar, é concentração. Ah, tantos molares, 1 molar, 2 molar, o que significa isso? Então essas são as expressões mais comuns para a leitura da concentração molar. E antes de passar para vocês ali aquela coisa de cartilha, aquela reprodução clássica, né, do livro, conceito e definição, eu preciso que tu entenda a leitura, porque no momento em que tu dá real sentido e significado para a leitura da unidade, sabe a mesma coisa que eu sei. A diferença só é a experiência em resolução de exercícios, mas é algo que com o tempo a gente vai desenvolvendo e vocês também conseguem adquirir. O que tu tá falando? Não entendi nada que tu falou. Tá, então eu vou desenhar aqui algo bem simples, ó. Ó, exemplo. Um exemplo bem fácil para a gente ler aqui no quadro. Quando tu tem uma expressão em molaridade, tu sempre tem que te dar conta que ela diz o seguinte: se houvesse 1 litro dessa solução, eu teria tantos mols. É essa leitura que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu não preciso necessariamente ter 1 litro. Eu posso ter uma solução hipotética de qualquer coisa com 1/5 de litro, ou seja, 200 ml. Tá vendo? Dessa forma. Só que se eu escrever para vocês assim do lado, ah, essa solução tem uma concentração de 2 molar. Assim. O que significa isso? Significa que, ó, se houvesse 1 litro, se houvesse 1 litro dessa solução, ah, mas não tem 1 litro. Sim, mas se houvesse 1 litro dessa solução, haveria uma quantia de 2 mols de soluto. Haveria 2 mols de soluto. Haveria 2 mols de soluto. É isso que a gente precisa ler, sempre. Ah, mas eu não tenho 1 litro, tenho 1/5. Então vai ter 1/5 de 2 mols, vai ter 0,4 mol de soluto. É isso que tu vai encontrar. Então, isso é molaridade. E, sinceramente, eu não tenho mais para onde ir. Eu tenho que ser bem franco. Eu vou mostrar para vocês fórmulas para te dar uma certa tranquilidade. Eu vou mostrar para vocês, assim, atalhos para as fórmulas, caso vocês queiram. Mas é fato. Se tu souber ler que 2 mzão, 2 mol por litro, 2 molar, condiz com se houvesse 1 litro dessa solução, haveria tantos mols, acabou a matéria. É só isso mesmo. Eu não estou sendo demagogo, não estou te enrolando, estou mostrando aqui, ó. Tá aí. Vamos supor que vocês tenham uma soluçãozinha. Quer ver, ó? Não precisa ter 1 litro. Aqui eu tenho 200 ml. Eu vou colocar ali, por exemplo, de, sei lá, sulfato de cobre. Vamos colocar um pouquinho de sulfato de cobre. Ó, vamos dar uma olhadinha na concentração. Tá vendo? Mol por litro. Ah, mas não tem 1 litro, tem 200 ml. Sim, sim, mas tem. Vamos aproximar esse valor aqui. Faz essa conta rápida para mim aqui. Quantos mols de sulfato de cobre eu tenho aqui dentro? Vamos arredondar isso aqui para 1 mol por litro, 1 molar. Quanto que eu tenho de sulfato de cobre aqui dentro? O que tu acha? Não sei fazer, é muito difícil. Então eu vou te propor o exercício que nós fizemos anteriormente. O que significa 1 mol por litro? Vamos ler. Se houvesse 1 litro, ó, se houvesse 1 litro, ou seja, 1000 ml, existiria a quantia de 1 mol. Tudo bem? Ficou claro isso para todo mundo? Porque, ah, mas não tem 1 litro. Eu sei, mas não é para ter. Isso aqui é uma projeção. Isso aqui é uma expressão de quantidade. Ele te diz assim, ó, quanto tem que ter num volume para que tu, com uma simples e trivial regrinha de 3, faça a proporção para quaisquer outros volumes que tu venha a ter. Então, faz essa continha para mim aqui rapidinho, por favor. Se 1 litro tem 1 mol, quanto que tu tem aqui, querido? Ó, 100, 200. 200 ml. 200 ml é quantas vezes menor que 1 litro? 5. É 1/5 de 1 litro. Então, eu vou ter 1/5 de mol aqui. Quanto é que dá 1/5 de mol? Quanto é que dá 10 de... Ó, faz assim, 1/5. 1/5. Quanto é que dá isso aqui? 0,2. Então, a gente vai ter 0,2 mol de sulfato de cobre ali dentro. É isso que eu vou ter. Lembrando que se daqui para cá tu dividiu por 1000, né, pessoal? Daqui para cá tu divide por 1000 também. Tá vendo? 200 dividido por 1000, 0,2. Daqui para cá tu dividiu por 5,
Daqui para cá tu divide por 5 também. 1 dividido por 5, 0,2. Então, observa bem, não interessa o que eu faça. Quer ver uma coisa? Ó, como é que vai ficar a concentração agora? Concentração agora. Presta bem atenção. 100 ml. Não é a metade do que eu tinha antes, sim ou não? Como é que ficou a concentração? Ah, eu acho que ficou a metade. Vamos ver? Ah, igual? Sim, pessoal, eu não adicionei nada de soluto ainda. Por volume, a quantidade de soluto que está espalhado na solução é exatamente a mesma. É como quando tu vai tomar um suquinho. O primeiro gole do suquinho tem o mesmo gosto do segundo, porque tu sempre vai estar ingerindo a mesma quantia de soluto por volume sempre, a não ser que tu mexa na quantidade de água ou coloque mais soluto. Aí é óbvio, tu vai colocar mais soluto, mais partículas naquele volume de solução. Tudo bem? Então, isso é concentração molar. E uma coisa que a gente precisa se dar conta, tá, queridos? Sempre que eu tenho uma concentração, tipo uma Coca-Cola, por exemplo, eu vou tomar uma Coca-Cola. A Coca-Cola de 500 ml, ela tem um gosto diferente da de 1 litro? Eu nem tem de 1 litro, professor. Verdade. De 2 litros, pode ser? Tem um gosto diferente, sim ou não? Tu poderia me explicar quimicamente por que não tem um gosto diferente? Porque as concentrações são o quê? Iguais. Então tu sempre vai ter a mesma quantidade de soluto por volume de solução. É isso que a gente vai ter. Tudo bem? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Agora, se eu colocar água ali, o que vai acontecer? Ó, coloca água. A concentração está mudando? Por que está mudando a concentração? Porque tu está espalhando mais o soluto. É como se eu transferisse vocês aqui para um saguão e dissesse assim, ó, se espalhem o máximo que vocês conseguirem. É óbvio que eu não vou ter a mesma concentração de pessoas por área, porque o volume é muito maior. Tu entende? Agora, olha só, se eu começar a retirar água, eu vou evaporar água, tá vendo? Ó, vou evaporar água, pronto. Voltou a concentração praticamente como estava antes. Por quê? Porque agora eu estou reduzindo o espaço, então as pessoas precisam se aglutinar, precisam ficar mais próximas, porque vai aumentar a concentração. Isso significa volume de solução. Então, se vocês enxergam isso que eu acabei de falar, não tem por que encontrar dificuldade nas questões que vocês têm no livro, porque o raciocínio que eu vou propor para corrigi-las e desenvolvê-las vai ser exatamente esse aqui. Tudo bem? Essa noção aqui que inclusive tu tem até no livro, ó, de volume, né? Ó, esse desenho ele é muito bom, de quantidade por volume. Quando tu tem uma certa quantidade de solução, tu tem, ó, as moléculas todas comprimidas naquele volume. Se tu aumenta o volume de água, elas se espalham mais. Isso significa que diminui a concentração da solução. O suquinho fica menos concentrado, menos doce, menos azedo, o molho fica, né, mais aguado. Agora, se tu deixar o teu molho fervendo um tempão e a água for embora, ele vai concentrar, ele vai ficar mais denso, mais grosso, espesso, vai ficar, enfim, com um sabor mais acentuado, justo vai te dar uma pedra nos rins, sim, vai te dar, mas não interessa, não é essa a questão do exemplo. Por quê? Porque tu está diminuindo o espaço que a solução tem. Então, eis o segredo das soluções, é enxergar bolinhas dentro d'água. Se o volume da solução é grande, as bolinhas estão muito separadas. Se o volume da solução é pequeno, as bolinhas ficam muito agregadas. E é só isso que a gente faz, só isso. E lembrem sempre que nós vimos o fenômeno devido à entropia de dissolução. Sempre que tu coloca sal na água, ele se espalha uniformemente na solução. Então o primeiro gole da tua Coca Zero tem que ter o mesmo gosto do último gole. O primeiro gole que tu dá no teu suquinho Del Valle, aquele no qual o agricultor conversa com a fruta antes de esmagar e transformar em suco, tem que ter o mesmo gole, o mesmo gosto do último gole, porque a concentração é exatamente a mesma. Agora, onde estão as fórmulas? Vamos lá. Se alguém quiser fórmulas, não tem problema algum. A gente pode instrumentalizar esse conhecimento mediante fórmulas. As fórmulas elas vão nos ajudar a objetivar a questão. Só que eu sempre faço esse pequeno adendo, tá, queridos? Eu peço cautela nas fórmulas. As provas hoje em dia não trabalham muito com a aplicação direta das fórmulas. Então, em muitas questões, tu vai encontrar dificuldades para achar todos os, digamos, as incógnitas, não é?
das fórmulas. Então, muito aluno acaba se perdendo na vastidão de conceitos que a questão traz e não consegue colocá-los ou encaixá-los na fórmula prontamente. E aí se perde a sua aplicabilidade, pois a função de uma fórmula é ser dinâmica funcional. Se ela não está sendo, para que ela está aí? Entretanto, jamais vou omitir qualquer forma de conhecimento. Estou colocando a formulinha aqui para vocês, que é número de mols do soluto dividido por volume de solução. Tá? Essa é a fórmula para nós calcularmos, ou com a qual calculamos a molaridade. Ok? Para nós podermos ir um pouco mais a fundo, a gente pode fazer um upgrade nessa fórmula e torná-la mais ampla. Por exemplo, o número de mols, já discutimos aqui infindáveis vezes, não é? O professor comentou com vocês. Vamos fazer um exemplo bem simples, aquele exemplo lá do livro passado, sobre como se faz para formular a descoberta do número de mols. Que difícil a tua pergunta. Por exemplo, assim, ó, se eu te desse 36 gramas de carvão e te perguntasse quantos mols eu tenho em 36 gramas de carvão. Ó, eu vou deduzir para vocês isso. Vocês fariam assim: a massa molar do carbono é de 12 gramas por mol. Isso significa que a cada 1 mol de carbono teremos uma massa de 12 gramas. Como esse valor saiu da tabela, o professor não psicografou, não é? Não trouxe esse conhecimento aí do nada, veio da tabela periódica, dessa maneira, esse número nunca pode mudar. Então, eu posso chamar esse número 12 de massa da tabela, ou seja, massa molar, que é muito comum, dessa forma. Se eu estou te perguntando quantos mols de carvão eu vou ter, X mols, com 36 gramas de carvão, 36 é uma massa aleatória, é uma massa qualquer. E se é uma massinha qualquer, ó, 36, afinal poderia ser 48, poderia ser 6, não sei, eu vou chamar de massa qualquer. Vou achar um número de mols N. Então, se tu resolver essa pequena regrinha de 3, ó, N vezes massa molar, que é o 12, vai ser igual a 1 vezes a massa qualquer. N, que é o número de mols, sempre vai ser igual a massa qualquer, que é uma massa que o exercício vai te dar, dividido pela massa molar. Então, essa é talvez a fórmula mais salvadora, digamos assim, dos alunos. Ou para os alunos, na verdade. Por quê? Porque tem muita questão que tu resolve só com ela. Mas eu não estou vendo fórmula nenhuma aí. Agora tu vai ver. Quando eles te derem na questão, vou mostrar aqui para ti. Ó, te derem na questão massa e pedirem molaridade, não precisa ficar aflito. Se tu quiser, tu pode aplicar direto essa formulinha aqui. Que é massa qualquer, a massa do exercício, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume, assim, e isso vai indicar para ti a molaridade da solução. Então, isso é um upgrade que a gente pode fazer naquela fórmula de cima, haja vista que número de mols nada mais é que a massa dividido pela massa molar. Obviamente, queridos, tudo do soluto. E o volume, certamente, da solução. Eu vou colocar as legendas para vocês aqui, para que tome corpo e sentido essa expressão que o professor escreveu. Então, o que é o Mzão? Mzão é mol por litro. Mol por litro. Funciona assim. O que é o Mzinho? Mzinho é uma massa qualquer. Massa. Massa em gramas, tem que ser em gramas. Qualquer. O que é o MM? É a massa molar, que é a massa da tabela. Vou colocar aqui para vocês do ladinho. Massa molar. Molar. E o V, obviamente, só pode ser de volume, que é o volume da solução. Quantidade de litros da solução. Volume.
tem que ser em litros, ok? Então, eu gostaria de convidá-los agora para praticar isso, porque o professor falou, e não te deixou, né, divertir, não te deu entretenimento. Então, eu queria fazer com vocês uma questão do Enem, que, a meu ver, é a questão padrão do Enem. É a questão que o Enem mais repetiu até hoje na sua curta história de vida. Ou seja, de 2009, do jeito, nos moldes pedagógicos que se apresenta, até 2017. É mesmo que ele tenha, existe desde 98, né? Então, queria te propor a questão 19 da página 15. Deus te abençoe, querida. Muito bem. Página 15, questão 19. É a questão onde vocês podem aplicar tanto a fórmula quanto a simples e mera leitura de unidade. Qual que tu recomenda? Eu não gosto de fórmula, sinceramente. Eu só uso uma fórmula em soluções, que é a fórmula que todo químico usa, que é para um caso muito pontual. De resto, a gente não usa a fórmula, não. A gente prefere pensar do que usar a fórmula, porque a gente pode se atrapalhar um pouquinho. Bom, façamos a leitura em conjunto, queridos, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Não temos os 14 anos aí de ensino básico para desenvolver isso tudo. Então, vamos devagarinho fazer a leitura dessa questão em conjunto. Diz assim: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouco de sal à água destilada e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Ou seja, não está falando nada com nada, está juntando lé com cré, está só me mostrando o que diabos é a definição de uma solução. Isso eu já sei. Agora, vamos para a ação. Suponha que uma pessoa, para adoçar o seu café, tenha utilizado, aí isso tu tem que marcar, 3,42 gramas de sacarose. O Enem não dá tabela. Por não dar tabela, ele faz assim, ó, algo muito interessante. Ele te dá prontinha a massa molar, que é uma coisa maravilhosa. Então eu vou marcar aqui também, como peço que vocês façam isso também, massa molar, queridos, por gentileza, 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido. Então isso é importante também, vou marcar o volume do meu café, 50 ml. Qual é a concentração final em mol por litro? Então essa é a pergunta da questão. Ele quer saber quantos mols por litro de sacarose eu vou ter nesse café. Queridos, tem N formas diferentes de resolver essa questão. Tipo, muitas mesmo. A gente pode fazer de cabeça, pode fazer com 2 regrinhas de 3, com uma regrinha de 3, com uma fórmula, não tem problema algum, como falei para vocês. E quem sou eu para julgar qual é a correta? De forma alguma, jamais vou impedir ou barrar qualquer forma de conhecimento. Até porque cada um pensa de uma forma diferente. A matemática de vocês pode ser muito mais brilhante, por exemplo, do que a minha. A forma algébrica com a qual eu penso as coisas. Portanto, peço que tu respeite a tua lógica e a tua interpretação. Entretanto, uma coisa tem que ser comum, o entendimento da pergunta. Se tu não entender a pergunta, tu nunca vai conseguir pensar na resposta. E o que a pergunta está te propondo, ou te trazendo, é o seguinte: eu quero que tu me diga se essa pessoa tomar 1 litro de café, tipo, tá com a maior insônia do mundo, ou tá em desespero, precisa estudar muito, ela vai tomar 1 litro desse café aqui que ela preparou. 1 litro. Quanto ela vai ingerir em mols de sacarose, de açúcar? Se ela beber 1 litro, quantos mols ela vai ingerir? Se ela beber 1 litro, quantos mols ela vai ingerir? Então, eu vou fazer para vocês de 2 formas diferentes. Se alguém tiver uma terceira forma, não tem problema, desde que siga o mesmo raciocínio lógico, tá certo. Eu vou pensar assim, ó. Primeira coisa, se ele quer saber quantos mols a pessoa vai ingerir, converte para mol. Mas e como é que eu vou converter para mol? Assim, querido, ó, lendo unidade. Se 1 mol dessa substância pesa 342 gramas, x mol pesam 3,42 gramas. Pronto. Para aí que eu vou multiplicar em x. Tu não vai. Né? Tu vai olhar daqui para cá. Lembra? Daqui para cá dividiu por 100. Daqui para cá tu vai dividir por 100 também. Então tu vai ter 1/100 de mol. E 1/100 de mol é igual a 0,01
1 mol. Então, essa é a quantidade de mol de açúcar que a pessoa colocou no seu cafezinho. Mas e qual é o volume de cafezinho? É essa parte boa. O volume de cafezinho é de 50 ml. Então, se em 50 ml de cafezinho tem 0,01 mol, vamos dar entendimento para a pergunta? Se houvesse 1 litro desse café, se ao invés de 50 ml fosse 1 litro, querido, 1 litro, 1000 ml, quantos mols essa pessoa ingeriria? Algumas observações que precisam te ajudar, tem que estar correndo ao teu favor, te empurrando, te estimulando e não te barrando, criando empecilhos. Esse número aqui de baixo, esse volume, não é maior? Tu não vai estar tomando mais café, então tu nunca vai poder estar ingerindo um volume menor. É a primeira coisa que tu precisa te dar conta. O Enem não fez nada muito atípico, né? Nesse caso, eles puseram valores sempre maiores, então o aluno não teria essa premissa para resolver a questão. Mas tu vai ver em muita questão dos testes isso. Mas ele quer num volume maior, então tem que ser maior a quantidade. Putz, já elimino 3 alternativas, só com isso. Tá, mas e como é que eu faço essa conta? Muito fácil. Daqui para cá, querido, a gente multiplicou por 20. Daqui para cá, eu vou multiplicar por 20. Só isso. 0,01 vezes 20, que é a mesma coisa aqui, ó. 1 vezes 10 na menos 2, vezes 2 vezes 10 na 1. Isso vai ser igual a 2 vezes conserva a base e soma os expoentes, menos 1, que é o popular 0,2. Resposta da questão, que caiu recentemente em 2015, exatamente igual, com o mesmo exemplo e com a mesma alternativa, inclusive. Letra B, 0,2. Tudo bem? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Não gosto de regra de 3. Não suporto a regra de 3. Quero fórmula. Não tem problema. Como eu falei para vocês, vocês poderiam aplicar direto a fórmula. Seria 3,42 dividido por 342. Aí vem o porém, o ônus da fórmula. Seria 0,05 litro. Se não puser em litro, tu vai errar. O resultado dessa continha vai ser exatamente o mesmo. 0,2 molar. Certo? Vou usar sempre a fórmula então. Não te recomendo. Porque assim, ó, cautela. Se quiser empregar, emprega. Mas lê se está tudo claro, se as informações estão explícitas. Senão é interessante esboçar um raciocínio. Porque o Enem não gosta de raciocínio muito profundo. Mas e se a questão for horrível? Se a questão for horrível, a gente tem que fazer ela? Tá no contrato assim, para conseguir aprovação, você precisa acertar as difíceis. Alguém leu isso? Porque me mostre, se assim for. Quanto vale uma questão difícil? Não tanto quanto uma fácil. Então, por favor, se a questão for muito complexa, não dá bola. Tu não tem que rivalizar com a questão. Tu tem que pontuar, querido. É a nossa função como professor, como, sabe, ter essa função pedagógica para contigo, que é algo muito sério, demanda aí uma responsabilidade tremenda. Eu tenho que te dizer, tu não tem que acertar tudo. Tu não pode errar o que te dá ponto. E normalmente soluções é fácil no Enem. Se tu tá enxergando que tem maldade, ou como diria o poeta, hoje é dia de maldade, né? Olha aí o Max me sacaneou. O que tu faz? Deixa passar, faz tudo, volta com calma, respira, faz sereno, como se não houvesse amanhã. Se conseguiu, conseguiu. Se não conseguiu, ok. Mas eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldades pensando dessa forma. Tudo bem? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso sim ou não? Tá aí. Desculpa, perdão. Molaridade. Queridos, vamos passar agora para a segunda e última forma de concentração. Mas tem um monte de coisa escrita, como é que é a última? É que todas estas outras formas de expressão são, na verdade, mecanismos ou técnicas que nós empregamos para manusear as 3 concentrações populares que existem. A comum, molar, que vocês acabaram de ver, é a concentração que é adimensional, ou seja, não tem uma unidade, ela é expressa matematicamente, chamada de título, que é a porcentagem. Ok? Então, acompanha comigo, por gentileza. Porcentagem. Eu acho que a página agora eu te devo 10, pode ser? Ok. Podem xingar o educador. Posso apagar aqui, queridos? Posso apagar? Ok. Então vamos lá.
Porcentagem, na minha opinião, é a mais fácil. Ano passado a gente até acertou a questão da URGS, não é mérito de ninguém, é a obrigação do professor, porque é muito previsível, né? Falar de soro fisiológico. Pô, o Enem tinha cobrado várias vezes e a URGS há muito tempo não cobrava. A URGS cobrou soro fisiológico. Não vai cair de novo sorinho, não vai cair. Mas mesmo assim é interessante a gente entender um pouquinho porcentagem, que é uma concentração que está em evidência. E os alunos erram porcentagem muitas vezes, não vai ser o caso de vocês, mas muitos erram por causa da falta de leitura e da incompreensão da mera porcentagem. O que é porcentagem? É isso que falta às vezes para tu deslanchar nessa unidade ou nessa concentração. Giovana Caldeira, posso apagar aqui? Obrigado, querida. Então, vamos lá, queridos. Porcentagem. É a mais fácil. Vocês bem viram que houve ali um roubo, não é? Do Nobel de Matemática. Isso vai ser notícia em prova, pode ter certeza. Eles podem perguntar qual é a concentração percentual em massa de ouro na medalha. A URGS adora uma medalhinha. Já cobrou em 2016, 2017, duas questões praticamente iguais sobre medalhas. Então não te assusta se tu, em janeiro, né, segunda semana, aquela terça-feira fatídica, bonita, encontrar uma questão sobre medalha e concentração em porcentagem. O nome dessa concentração se chama título. Por incrível que pareça, ela na nossa escalinha aqui de concentrações é a terceira concentração. É a concentração percentual ou título. Assim. É uma forma de escrita para algumas misturas em especial. Tudo bem? Como assim? É que tem algumas soluções que são mais viáveis serem expressas, no caso, em porcentagem do que em grama por litro, mol por litro, ou outras unidades que são mais científicas, mais técnicas. E o título mostra bem isso. O título é a expressão percentual, percentual, ok? Percentual do soluto na solução, tá? Do soluto na solução. Pronto. Esse é o título. É quanto tem de soluto na solução. Essa porcentagem ali, é interessante salientar que os mais puristas da química adoram incomodar o aluno, né? A porcentagem é uma medida adimensional. Sim, ela é adimensional. O que significa adimensional? Ela não tem uma unidade fixa. Adimensional. Vocês podem escrevê-la em grama por grama, quilo por quilo, miligrama por miligrama, litro por litro, ml por ml, microlitro por microlitro, não importa. Por isso que ela é adimensional. Ela não tem uma medição fixa, como por exemplo, mol por litro, grama por litro, como a gente viu anteriormente. Então não acontece aqui. É uma expressão matemática, simplista, super fácil, a partir de porcentagem. E por mais estranho que pareça, pessoal, vai até parecer enrolação minha, mas tu só precisa dar sentido para a porcentagem. O que é porcentagem para ti? Pensa um pouquinho. Responde para ti. Né? De uma forma assim, bem simples e retórica. É isso que tu vai precisar fazer aqui. Tá? É isso que a gente vai fazer no título. Tem três formas de ler isso. Vou mostrar as três para vocês. A primeira forma, que é a mais primitiva, a gente chama de porcentagem em massa. Vide título em massa. Essa é a mais usada. Porcentagem em massa. Ok? Essa é vista em grama por grama, miligrama por miligrama, quilo por quilo, mas é sempre quantidade de soluto para 100 partes de solução. Porque é porcento.
Ah, mas você já falou isso tantas vezes. Pois é, mas eu vou fazer contigo um exercício, eu quero ver se isso ficou realmente bem claro. Porque às vezes a gente deixa passar o que é a obviedade e a química não lida com profundidade. No Enem, ensino básico, ela lida com obviedade. E muitas vezes nós nos pegamos errando coisas básicas. Isso é porcentagem, tá vendo? É alguma coisa para 100, alguma coisa sobre 100. Vamos ver isso? Vamos fazer um exemplo clássico. Vamos supor que eu te dei aqui uma solução líquida, obviamente, tá aí, e eu te digo assim, ó, querido, nessa solução tu tens 20% de açúcar. 20% em massa de sacarose, de açúcar. O que eu preciso que vocês leiam, pessoal? Sacarose. Eu quero que tu destrinche isso. Eu quero que tu olhe e tu pense assim, ó, se tem 20% em massa de açúcar, 20% é açúcar, 80% é o resto. E o que é o resto nessa solução? Quem é o solvente das nossas soluções aqui? Água. Então, se tu tem 20% em massa de açúcar, tu vais ter aqui nessa concentração 80% em massa de água, né? Ó, 20% é sacarose, tá vendo? Sacarose, que é o açúcar, mais 80%, obviamente, só pode ser massa de água, que é a nosso solvente universal no ensino básico, e a soma disso tudo vai me dar os 100% de massa, que é a solução. Tá? Então eu preciso que a gente converse na mesma sintonia, né? Que a gente converse do mesmo jeito, para que não hajam alguns empecilhos ou probleminhas básicos. Tá, mas o que significa isso? Isso é uma obviedade, é muito trivial. Eu sei disso há muito tempo, não preciso que tu me diga. Então, eu preciso que tu faça isso aqui, querido, já que tu tá tão convicto assim. Tu vai ter que sempre ao ler 20%, que tu tens o seguinte, ó, 20 gramas de sacarose, por exemplo, sacarose, a cada 100 gramas de solução. Ah, não é de água? Viu só como não é? Viu como a gente se atrapalha? É 100 gramas de solução. Tá, mas e quanto que eu tenho de solução ali? Eu não sei, mas não importa. Não importa. Porque se é por cento, a cada 100 gramas dessa solução, tu vai ter 20 de sacarose. Tem 1 litro, vai ter 200. Tem 10 gramas, tu vai ter 2. Porque é sempre 20%. E é isso que eu preciso que tu leia. Esse é o problema da conversão matemática-química. Na matemática tu brinca muito aqui, ó. Ah, faceirinho. Aí na química, se tu não lê desse jeito, eles vão pegar vocês enunciado. E eu não vou te deixar, eu vou deixar que isso aconteça contigo. É a minha função aqui. Então eu preciso saber se eu me fiz entender, queridos. Todo mundo entendeu que escrever 20% é a mesma coisa que dizer que, ó, tem 20 gramas, mesmo sem saber a massa dessa solução. Mas tem 20 gramas a cada 100 gramas da solução. Ou a cada 100 gramas de solução, terei 20 gramas de soluto? E se for 100 quilos de solução, terei 20 quilos de soluto? E se for 100 miligramas de solução, terei 20 miligramas de soluto? Fez sentido isso? Todo mundo entendeu? Por isso é adimensional. Pode ser grama, miligrama, quilo, micrograma. Desde que seja por 100, é por 100. Tudo bem? Me fiz entender? Todo mundo entendeu? Mesmo? Então vamos fazer uma questão. Ó, essa questão é linda, 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 maravilhosa. Na minha opinião, uma das melhores que a URGS já fez. Ela foi uma tragédia. Quando a gente encontra uma questão muito difícil e a gente não está com paciência para fazer, o que a gente faz? Chuta na D. Muito bem. Resposta da questão, letra D. Questão da URGS. É uma vintage, né? Ela é retrô, 2008. Vocês não eram nem nascidos. E em 2008, ela pede um retrato. No auge, assim, dos estudos sobre microscopia, que gerou o Nobel aí em 2017, sobre a criomicroscopia por tunelamento, no auge das descobertas dos microscópios potentes, a URGS fez essa questão linda que diz assim, 28. A página eu não sei. 17.
pode ser na 17. Então diz assim, uma solução aquosa apresenta 16% em massa de sacarose. Se fosse possível fazer um retrato microscópio dessa solução, a proporção de moléculas de sacarose para as moléculas de água seria de aproximadamente. Vamos fazer isso então. Como é que eu vou fazer esse troço aí? 16%. Bom, antes de começar a sofrer por hipóteses, sugiro que vocês façam o seguinte. Faz isso aqui comigo, ó. Tu desenha. Um dos grandes, digamos assim, benefícios da matéria de soluções é que é concreto. Tu pode desenhar, tu pode enxergar as coisas. Ele disse que tu tem um frasco e tem 16% em massa de sacarose. 16% de sacarose. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se 16% em massa é sacarose, que dele o resto? Que dele? Quem é o resto? É a água. E quantos por cento temos de água? 84. Parabéns. Viu só como a gente já começa a ampliar o conhecimento? De água. Qual a pergunta da questão? Ah, ele quer saber um retrato. Tipo, retrato, tá. De partículas. Quantas partículas tem de sacarose, quantas tem de água? Como é que eu posso fazer esse retrato aí? Pergunta, pessoal, se a proporção é 16%, ela vai mudar? Não, ela sempre vai ser, por isso que eu estou tentando trazer essa informação para ti, 16%. Não interessa quanto tem aqui de volume. Sempre 16% de sacarose existirá, digamos assim, em termos de quantidade, em relação à solução. Eu posso ter 200 gramas, 16% de 200 vai ser sacarose. Eu posso ter 5 quilos, 16% de 5 quilos será sacarose. Então não interessa a massa da solução, não interessa. O que interessa é que sempre 16% vai ser de sacarose. Para ficar um pouco mais didático, eu gosto sempre de sugerir para o aluno que ele invente algum valor, porque se a porcentagem vai ser, digamos assim, aplicada em quaisquer quantidades de solução. Eu vou inventar um valor. Eu vou supor que essa solução pese, por exemplo, tem uma massa de 100 gramas. Ok? Ah, mas eu não estou lendo 100 gramas escritos ali. Verdade, porque eu inventei. Invente você também. Eu inventei. Certo? Certo. Invente você também. Então, como é que a gente vai fazer agora? Se nós tivéssemos uma massa de 100 gramas, quantos gramas seriam de sacarose? 16. 16 gramas de sacarose. Quantos gramas seriam de água? 84. 84 seriam de água. Pronto. Como pronto? Aí comecei a fazer questão. Pois é, mas é só isso que tu precisa. Tá, eu vou dividir 16 por 84. Não foi essa a pergunta. Ele não quer um retrato em gramas, ele quer um retrato em partículas. E para falar de partículas, nós usamos o mol. Então tu precisa saber quantos mols de sacarose tu tem em 16 gramas de sacarose. Quantos mols de água tu tem em 84 gramas de água. Vamos fazer? Ó, primeira informação. Se 1 mol de sacarose pesa, é que eu vou saber qual é a massa molar de sacarose. Tabelinha, querido. 12 vezes 12, 1 vezes 22, 16 vezes 11, queridos. E na soma total aqui vai dar 342. Lembrando que a sacarose é uma só. Fizemos recentemente uma questão sobre sacarose, por isso o professor lembra, obviamente, da massa, né? Então, 342 gramas. Como eu tenho 16 gramas, que é o que eu vou encontrar em massa nesse montante de 100, isso vai dar X mols. Assim. Tá, mas eu demoro muito tempo, não tem noção. A matemática ela é muito lenta e tal, eu não vou demorar. Olha só, não tem a palavra aproximadamente ali? Se tem uma palavra aproximadamente, não é a figurativa, ela tem um intuito didático. Esse intuito didático é para que tu aproxime grosseiramente. Como assim grosseiramente? Não sei se é grosseiro, se é educado. Não. Olha só. Faz um arredondamento que uma criança da 4ª série não faria. Como assim? 342 tu vai arredondar para quanto? Não pode. Pode sim. Ah, mas não me traz, não invoca a matemática. Me deixa. Arredonda para 15. 15 e 3 são múltiplos, é fácil de fazer continha assim, é uma barbata.
Aí a gente faz como essa conta? Daqui para cá, tá vendo? A gente dividiu por 300. Daqui para cá, tu vai dividir por 300 também. Só isso. Aí tu vai fazer, ó, 15 dividido por 300, que é a mesma coisa que 15 dividido por 3 vezes 1 sobre 100. Olha ali que bonitinho que fica lúdico, bacana, né? E aí eu vou ter o quê, ó, 15 por 3, olha que bonito, vai ser 5 vezes 1 sobre 100, que é o popular, ó, 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,05 mol de partículas. Então, se fosse 100, eu teria essa proporção de partículas para sacarose. Mas eu não vi a água ainda. Pois vejamos a água. A água é fácil, H2O. Então, 1 mol de água tem uma massa de 18 gramas por mol. Haja vista que a água é H2O. Vezes 2 mais 16, sabemos que é 18. Como eu tenho 84 gramas de água, isso vai dar X. Meu X vai... Aí... Arredonda 84 para quanto? Para 9. Não pode! Me deixa. É aproximado. Quando eu vejo aproximado, eu acabo ousando. Preciso ficar muito ousado matematicamente. De 18 para 90 aumenta quantas vezes? 5. Isso. Vai dar tudo certo. 5 vezes. Então aqui tem que ser 5 mols. E aí a gente vai fazer a continha, queridos. Eles querem saber a proporção de sacarose por água. Então tu vai ter, ó, sacarose tem 5 mols, água tem 0,05 mols, se fosse 100. Ah, mas se fosse outra quantidade, proporcionalmente seria a mesma razão, a mesma relação proporcional. Desculpa, é verdade. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Então vai ser 0,05 mol, obrigado, querido, dividido por 5, que é a da água, exatamente. Então como é que eu faço isso? 5 aqui em cima dividido por 100, dividido por 5. É a mesma coisa que 5 sobre 100 vezes 1 sobre 5. Cortou 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 para 100. Resposta certa, para variar, letra D. Tudo bem, pessoal? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso? Então essa é a porcentagem. Porcentagem é por 100, só isso, não tem muito para onde ir não. Entretanto, às vezes, eles gostam de ir para outras formas de porcentagem, como por exemplo a porcentagem em volume, a porcentagem em massa, o peso por volume, que é assim que se chama na química. Então eu vou mostrar para vocês aqui as demais formas de porcentagem. Na página 10 ainda a gente encontra isso, né? Ali. Vou escrever para ti aqui embaixo. Se você, conhece um pouco aí de bebida alcoólica, sabe que porcentagem em volume é a expressão mais comum para rotular bebidas alcoólicas. Como vocês estão num ano de abstinência, um ano onde vocês estão focados, eu vou falar sobre algumas bebidas que vocês desconhecem. Como, por exemplo, a vodka, que é uma bebida alcoólica com uma graduação bastante alta. O vinho, também que é uma bebida fermentada, com uma graduação relativamente também alta, não é tão baixa não. E as provas adoram falar sobre essas bebidinhas assim. Então são todos etilistas leves na química, né? O pessoal adora falar de uma tacinha de vinho, um shot de... Shot eu vou explicar, vocês não sabem, né? O shot é um copo... Bom, vou ficar quieto. Já senti... Ouvi risadas. Não gostei. Tá? Questão da URGS de 2013. O que significa 13% de álcool no vinho? 13% de álcool no vinho. Uma coisa que é interessante é... Lembra do Louis Gay-Lussac, o cara dos gases, francês, século XIX? Ele também criou uma concentração para bebidas alcoólicas, que é o título em volume. Então, é muito comum vocês encontrarem GL aqui. O GL, pessoal, é graus Gay-Lussac. Tá? Então, aqui vocês têm, por exemplo, vinho. Vou colocar um vinhozinho, só para a gente poder enxergar melhor isso. Ok. Vinho, assim, certo? E 13%. O 13% pode estar escrito na questão como 13 bolinha
GL, que é o que chamamos de graus Gay-Lussac. É a mesma correspondência da porcentagem, né? Da porcentagem. Oi, querido. Oi? Não. Ah, tá, tu tá com o lápis para cima ali na tua mão direita, eu pensei que fosse uma pergunta, né? Não, capaz, foi eu que peço desculpas. Tudo bem? Então, 13% ou 13 GL corresponde aos graus Gay-Lussac. Então, o que significa isso? Que a cada tacinha, né, de 100 ml de vinho, vamos supor, ó, em 100 ml de vinho, tu vais ter 13 ml de álcool puro, tá? Essa é a relação. Eu sei que é muito fácil, é comum em bebidas alcoólicas e também em combustíveis. E esse ano a gente teve um problema muito sério com combustíveis, vale a pena a gente reforçar essa porcentagem, que é bastante fácil, né, pessoal? Mas mesmo assim, vale a pena reiterar, porque pode aparecer na prova, tá? Então essa é a relação percentual. A cada 100 ml de vinho, tem 13 ml de álcool. Tomei 1 litro de vinho, não faça isso, vai ter 130 ml de álcool, basicamente. Tudo bem? E a pior de todas, a que todo mundo erra, aquela que todo mundo se confunde e é compreensível, porque ela não faz muito sentido não, né? E é sobre isso que eu queria falar contigo, sobre a questão do sentido dessa propriedade aqui. Pessoal, essa propriedade que eu vou te mostrar, essa expressão percentual, se chama de peso por volume. Ela é muito importante na área da saúde. Medicina se faz muito para calcular a porcentagem de sódio. Vamos supor que o paciente está com alguma enfermidade, alguma descompensação, né, tipo desmianilizante, ou está aí com hiponatremia, hipernatremia, está com alguma concentração de eletrólito, digamos assim, fora do padrão, da curva. Tu precisa reverter isso. Então tu vai ter que dosar direitinho a administração de um soro para que essa pessoa, por exemplo, não sofra hemólises celulares, né? Ela não pode ter, enfim, uma morte de células na administração do soro. Então como é que tu vai calcular a concentração de um soro? Qual é a concentração padrão de um soro? Hoje eu não vou dar muita ênfase nessa parte como deu no passado, porque eu tenho convicção de que não vai aparecer de novo. Já apareceu, né? A URGS não vai cobrar, o Enem também não, porque já cobrou. Só se for assim um acaso de destino. Se for, vocês vão estar literalmente vendo neste momento a questão do Enem. Porque só existe uma questão de peso por volume que é comum ou frequente. Eu não entendi uma palavra do que tu falou. Tá, vou tentar mostrar aqui pra ti. Tu quer fazer em casa soro fisiológico. O que é isso? Soro fisiológico é o sorinho de água e sal. Ah, é só fazer salmoura? Não, senão tu vai morrer. Né? Tem que fazer, ó, porcentagem em peso por volume. É assim que a gente escreve na química mesmo, tá? Peso por volume. Funciona assim, eu vou te explicar. Essa é uma expressão para soluções diluídas. Ela é usada em soluções muito diluídas. Porque em soluções muito diluídas, a densidade dessas soluções é praticamente igual à densidade da água pura. Utilizada em soluções diluídas. Soluções diluídas. Como assim soluções diluídas? São soluções muito fracas, com uma concentração muito baixa. Nessas soluções diluídas, a densidade da solução, é praticamente igual. Matematicamente não faz diferença alguma, então tu pode escrever assim, praticamente igual à densidade da água, que é conhecida, todo mundo sabe, 1 grama por ml. Então, nessas soluções que são muito, muito diluídas, as densidades são iguais. Colocando aqui embaixo que a letrinha D corresponde à densidade. Essa é uma informação importante, o professor na aula passada mostrou para vocês, inclusive, que a gente precisa adestrar o nosso cérebro, que o nosso cérebro ele é meio burro, ele nos engana às vezes. Quer ver? Presta bem atenção. Eu vou botar aqui um volume de 100 ml. Presta muita atenção nisso. Eu vou jogar sólido ali.
Foi para 200 já. Aumentou um pouquinho, né? Só um pouquinho assim. Aumentou? O volume. Ó, foi para 200 agora. Agora foi para 200. Por que não foi para 200? Porque o sólido, ele literalmente ao se dissolver, ele fica nos interstícios, nos espaços vazios entre as partículas do líquido, que os teus olhos não veem. E se o teu sentido, visão, não vê aquilo, o teu cérebro não entende aquilo. Por isso tem que usar a abstração. É muito menor do que o concreto pode nos mostrar. Portanto, quando eu jogo um sólido num líquido, o volume do líquido não aumenta, mas está aumentando a densidade dele. Entretanto, em soluções diluídas, esse aumento é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que a densidade é praticamente igual à da água. Então, 1 litro daquela solução tem a massa de 1 quilo aproximadamente. E é por isso que a gente faz a relação percentual em peso por volume. Não entendi nada. Ó. Te dei um exemplo, né? Machucou o teu olho, tem uma lesãozinha em alguma área sensível e tu quer limpar, fazer asepsia. Como é que tu pode fazer isso? Tu pode fazer o soro fisiológico. Sim. Tu tem que fazer o seguinte, ó. Tem que fazer uma concentração de água com sal de 0,9% em sal. 0,9% em sal. O que significa 0,9% em sal? E aí que vem o peso por volume. 0,9% em sal, que foi o que a URGS cobrou esse ano, por isso que eu digo, acredito que não vai cair de novo, corresponde a cada 100 ml desse sorinho, 100 ml de soro, lembrando que esse é o soro, ok? Tá, mas 100 ml, quanto é que pesa 100 ml aqui? Como é uma solução muito diluída, 100 ml corresponde a 100 gramas. Por isso que a gente pode fazer essa correspondência direta. 100 ml de soro vai conter uma quantidade de sal igual a 0,9 grama. Assim, de sal. Então, essa é a questão mais cobrada sobre porcentagem dos vestibulares. 0,9 grama de sal. Pode cair no Enem de novo? Pode, eu acho difícil porque ela foi recente, 2016. Pode cair na URG de novo? Acho difícil, caiu agora em 2018. Mas, sei lá, é sempre a mesma coisa. Pô, me faz rapidinho aí 1 litro de soro fisiológico. 1 litro de soro, 9 gramas de sal. Porque vai dar 0,9%. É isso que a gente vai encontrar ali. URGS 2005, que é a prova mais difícil da URGS que eu tenho lembrança, assim. Quanto de sal eu preciso para fazer 200 ml de soro 0,9? Se 100 ml de soro requerem 0,9 gramas de sal, 200, 1,8. Resposta letra B. Só isso. Mas eu preciso ver se eu me fiz entender. Queridos, eu me fiz entender que peso por volume é tantos gramas de soluto para 100 ml de solução, porque 100 ml, como a densidade da água é de 1 grama por ml, corresponde a 100 gramas. Então eu tenho a mesma proporção percentual, 0,9 para 100. Eu consegui me fazer entender? Vocês entenderam isso ou não? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Certo? Acho que vai cair? Acho que não. Já caiu, gastaram muito, então não vou acabar prevendo isso não. Certo? Então, essas são as nossas unidades. O que eu vou fazer agora com vocês nesse momento, até o final da aula, é basicamente uma releitura dessas unidades em casos específicos. Vou te ajudar a direcionar assim. E se eu diluir? E se eu misturar? O que vai acontecer com as soluções? Então, basicamente é isso que o professor vai fazer. Tudo bem? Giovana Caldeira, posso apagar aqui o quadro? Aqui não? Aham. Eu vou precisar do quadro todo agora, para a gente poder dar sequência. Primeiro eu vou tentar deduzir para vocês uma fórmula, pessoal, que ela é oriunda destas fórmulas e expressões que o professor tem mostrado para vocês aqui, tá? Por exemplo, como é que eu calculo uma porcentagem? Se nós passarmos título para fórmula, o título seria assim, a formulinha do título, né? Seria a massa do soluto dividido pela massa total da solução.
Porque sempre que eu faço a massa do soluto, por exemplo, pela massa da solução, primeiro, o soluto ele tem uma massa menor que a da solução. Então nunca vai dar um valor acima de 1. Porque em uma divisão, quando o numerador é menor que o denominador, não pode passar de 1. E outra coisa, a massinha da solução, ela é igual a, como a gente viu ali no primeiro exemplo, a massa do soluto mais a massa do solvente, mais um implicativo, para que a gente perceba que nunca vai passar de 1. Ai, que difícil você tá falando, coisa... Calma, é bem fácil, pessoal. Isso é título, né? Assim, tá? Por exemplo, se eu tenho 20%, 20 gramas de soluto em 100 gramas de solução, eu vou ter isso, ó, 0,2. Então, não esqueçam, por favor, que a porcentagem, ela nunca pode passar de 1, tudo bem? Isso é muito importante, porque é por 100. Então, tu sempre vai estar anotando ou escrevendo algo que é sobre 100. Logo, nunca pode passar de 1. O que está falando isso? Eu não estou entendendo. Tu não precisa copiar o que eu vou fazer agora. Eu só quero deduzir para vocês uma pequena brincadeira matemática para chegar numa fórmula, que é a única fórmula que eu recomendo que todo estudante saiba. Porque se eles quiserem literalmente complicar as soluções, eles podem fazer uma questão que mistura tudo. Bah, e aí é chato, pessoal. Bah, tu vai ficar penando um tempão aqui para resolver a questão. Eu não sugiro que tu faça isso. Pode fazer, fica tranquilo. Já estou acostumado. Né? Tá tudo certo. Ó, vou apagar aqui então e vou mostrar para vocês isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para ti. Por favor, vocês não vão precisar fazer essa dedução. Você não precisa copiar essa fórmula. Eu apenas vou fazer uma brincadeira algébrica aqui e eu gostaria que apenas tu memorizasse a fórmula final, que é a fórmula que vai nascer dessas relações. Mas como vocês são alunos brilhantes, pô, é legal, né, entender como é que a gente vai chegar nesse ponto. Relacionando as concentrações. Chamemos assim, relacionando concentrações, ok? Tá, repetindo, não precisa anotar, pode apenas prestar bem atenção e no final a gente vai usar a fórmula deduzida. Ela não cai há muito tempo, eu estou um pouco preocupado. Bem, sinceramente, eu acho que a qualquer momento ela pode, né, emergir do inferno para complicar a vida dos alunos. E se vocês aplicarem do jeito que eu vou mostrar, bah, não é, por favor, enrolação, demagogia, tu acerta muito rápido. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma relação bem simplista entre a concentração comum e o título em massa. Se eu relacionar a concentração comum e o título em massa, olha só que interessante. Concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Eu vou usar os números 1 e 2 para ficar um pouquinho mais rápido e também para ficar menos poluído visualmente, ok? Número 1 sempre vai ser relativo ao soluto. Número 2 vai ser relativo à solução. Solução. Dessa forma. Certo, pessoal? Título. Como a gente faz para trabalhar com título? Olha, a formulinha do título, como o professor deduziu para ti ali, é uma fórmula totalmente irrelevante, tu nunca vai precisar usar. Afinal, é muito mais fácil fazer as contas por dedução, né, percentual, do que por decoreba de fórmula. Mas a formulinha do título é essa. M1, que é a massa do soluto, pela massa da solução. Eu vou dividir essas frações agora para vocês verem. Ó, M sobre V vezes, inverte a fração de baixo, M sobre N. Assim. Só que, observem bem, eu vou ter, ó, massa do soluto por massa do soluto, massa total da solução por volume da solução. Como M1 e M1 são iguais, eu posso simplificá-los, dividir, vai ser igual a 1. Sobrando aqui nessa brincadeira, massa total da solução pela massa, ou perdão,
volume da solução. Ah, tô entendendo nada, o que é isso? O que é massa sobre volume, pessoal? Densidade, pessoal. Então, essa relação de fórmulas, ela é feita porque em algumas questões eles são trouxas, eles botam densidade. E aí o aluno se perde todo, não sabe o que fazer com a densidade. Onde é que eu... Calma, respira fundo. Eu vou te mostrar onde tu coloca a densidade. Eu acabei de mostrar para vocês que sempre que a gente divide concentração comum por título, tu vais ter densidade. Essa é a tua resposta, querido. Densidade. Assim. Tá, mas e agora o que eu faço? Primeira coisa, esse T aqui embaixo está muito baixo astral. Porque a gente não trabalha com densidade, a gente quer concentração. Passa ele para cá multiplicando. Tá, beleza? Daí. Bom, aí tu vai ter C igual a D vezes T. Qual o problema agora? Densidade é grama por ml. Comum é grama por litro. E para eu passar de litro para ml, para ficar tudo igual, eu preciso multiplicar por 1000. Nasce assim a primeira fórmula relacionando expressões. Tem que saber essa? Não, mas essa é um passo, nossa escala, né? Um degrauzinho aí, que vai nos ajudar a chegar nessa fórmula mais importante, que é a segunda que eu vou te mostrar agora. Ó, a molaridade, ela é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume. Massa do soluto sobre o volume da solução, vocês acabaram de ver, pessoal, é exatamente igual massa do soluto sobre o volume da solução, é exatamente igual à concentração comum. Então, eu posso dizer que a molaridade é igual à concentração comum dividido pela massa molar. E agora vai nascer. O que vai nascer? Tu vai ver. Olha ali a concentração comum agora. Olha só que coisa maravilhosa. Molaridade vai ser igual a 1000 vezes D de densidade vezes T. Tudo isso dividido por massa molar. E agora vai nascer, como o professor te falou, uma das regras mais constrangedoras que nós, professores de química, já inventamos. Esse massa molar aqui, para ficar bonitinho, né? Ó, para ficar mais didático, eu vou passar ele para cá multiplicando. E aí tu vai ter a formulinha da mamãe. Hã? O que vocês vão sentir agora, tá, pessoal? É vergonha alheia. Mas não tem problema, o professor está imune a isso, não dou bola. Passei uma vida inteira de vergonha. Tá? Exatamente, pode ir. Mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Tá? Eu vou poupar vocês de versões sexuais, porque senão o YouTube não monetiza, né? Tira, nada a ver. O YouTube me manda, eu já falei isso pra vocês, é triste isso. É triste ficar ser educador aqui no Brasil. Eu faço videozinhos para ajudar o pessoal e o YouTube me manda assim, caro professor Thiago, vou dar sugestões de vídeos e de produtores de conhecimento que você deveria ver. Aí aparece assim, como é que é? Felipe Neto, né? Nando Moura, eu acho que é. E aí começa a aparecer isso aí. Eu achei muito interessante. Tá aí. Então mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Essa fórmula é a fórmula salva-vidas do aluno. E é uma fórmula que, digamos assim, ó, faz com que tu não precise fazer em torno de 3 a 5 regras de 3. Então ela vai te, olha só, privar de 5 agradáveis regras de 3. Imagina que coisa maravilhosa, né? 5 regrinhas de 3 para uma única questão. Com mamãe mandou 1000 demônios trabalharem, vocês fazem brincando rapidamente a questão. Eu vou provar para vocês, vou dar aqui uma questão sobre isso, para que vocês vejam a aplicabilidade dela. Eu acho que a gente tem aqui na página, já acho para ti, querido. Pronto, achei. É a página 16, questão 27. Se tu puder me acompanhar, eu vou ficar imensamente feliz. Essa questão ela não é das mais difíceis, tem outras que são bem mais complicadas, onde mamãe entra, mas ela é ótima para questão didática, né? E de novo, pessoal,
Como eu vou saber quando eu tenho que invocar mamãe? Bom, tu vai invocar uma mamãe mandou 1000 demônios trabalharem quando a questão trouxer basicamente duas informações que são horríveis para vocês e para as contas de vocês. São elas: porcentagem junto com densidade. Aí é baixo astral. Porcentagem e densidade requerem no mínimo 3, como eu te falei, em média 5 regrinhas de 3. E pessoal, com todo respeito, eu sou um entusiasta das regrinhas de 3. Eu não faço. Não faço. Eu boto na mamãe, direto. O que tá falando? Não, nada a ver. Calma, olha só. O ácido cítrico, utilizado como acidulante. Acidulante, dica pro Enem, tá? Acidulante é algo que também ajuda a adoçar, tá? Isso é interessante. Acidulantes também são adoçantes. Utilizado como acidulante, flavorizante, conservante, foi adicionado a um refrigerante numa concentração em massa de 0,1%. Essa é a concentração em massa do refri, ok? Supondo que a densidade seja 1, isso foi legal, né? Porque se a densidade é 1, o aluno que só ignorou isso e foi fazer a conta normalmente, ele acertou a questão. Mas foi sorte, porque se a densidade não fosse 1, tu ia errar feio mesmo. Infelizmente acontece isso. A concentração do ácido cítrico expressa em mol por litro será de aproximadamente. Tem porcentagem? Tem. Tem densidade? Sim. Invoca uma mamãe. Direto. Nem pensa. Vai direto botar na mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Como funciona? A massa molar do ácido cítrico, 12 vezes 6, 1 vezes 8, mais 16 vezes 7. Isso vai dar, vou pôr já aqui para vocês, tá, pessoal? 192 gramas por mol. Essa é a massinha molar do ácido cítrico. Vou colocar rapidamente, o professor já sabe dessa massa molar. Bom, sabendo que é 192, a gente coloca 192 gramas por mol. Esse é a mamãe. Vezes. Mandou. M. Molaridade, é o que tu vai descobrir. 1000. 1000 é 1000. Né, pessoal? Densidade, que são os demônios. 1, nesse caso. E aí vem a pequena pegadinha que tu tem que cuidar. Vezes o título, que tá lá, 0,01%. Eu não gosto de colocar 10 aqui ao invés de 1000. Eu já vi gente colocar 10 ao invés de 1000. Por que eu não gosto de colocar 10 ao invés de 1000? Porque às vezes eles colocam o título já dividido. E aí pode atrapalhar um pouco o aluno. Mas eu peço, por favor, que vocês não esqueçam que porcentagem é por 100. Então tu não pode escrever 001 ali, entende? Tem que colocar 001 sobre 100. E aí a gente vai fazer essa continha, ó. 1000 dividido por 100 dá 10, tá? E eu vou ter 192 vezes M igual a 10 vezes 0,01. M vai ser igual a 0,1 dividido por 192. Mas e como é que eu vou fazer essa conta? E aí vem também, pessoal, nosso brilhantismo e ousadia. Pô, tu não vai fazer 0,1 dividido por 192. Tu vai arredondar 192 para quanto? 200. Não tem por que fazer com 192. E aí vai dar, 1 vezes 10 na menos 1, dividido por 2 vezes 100, que é 10 na 2. Isso vai ser igual a meio, conserva a base e subtrai os expoentes na menos 3, que é igual a 0,1, 2, 3 zerinhos, 5. Então tem 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, resposta, letra C.
Se você quiser fazer essa conta com regrinha de 3, infelizmente, como eu te falei, nesse caso ainda tu pode pular uma, tu vai poder fazer com 3. Mas se fosse fazer direitinho, seriam 5 regrinhas de 3. Não vale a pena. Tá? Então apareceu porcentagem, tem densidade, aplica uma mamãe, seja feliz, faça rápido, não perca tempo. Tudo bem? Eu me fiz entender, pessoal, vocês entenderam a minha divisão aqui? Eu dividi 0,1 por 200, né? Que é 1 vezes 10 na menos 1, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado, porque 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Tudo bem? Oi. Não, porque é 0,5 vezes 10 a menos 3. 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na menos 3. Que é igual a 5, conserva a base, soma os expoentes na menos 4. Tudo bem? Queridos, me fiz entender? Ok. Então, vamos olhar uma outra faceta daqui, também que é muito fácil. Eu queria trabalhá-la de uma maneira menos operacional e mais, digamos assim, compreensível, que é a diluição, né? Eu fico um pouco preocupado às vezes com diluição, que já peguei assim muitos estudantes nas provas tentando fazer diluição de uma maneira muito mecânica, sendo que talvez seja o conhecimento mais banal e basal, por assim dizer, né, em relação a básico, obviamente, que tem na química. Pessoal, é uma coisa assim, ó, instintiva, tá no teu genótipo, entendeu? Se tá com um suquinho muito azedo, bota água, ele vai ficar menos azedo. Tá com o teu molho muito salgado, não me bota uma batata, porque não adianta de nada, a não ser que tu goste de batatas. Se está muito salgado, tem que diluir o molho, pois assim ele vai ficar menos concentrado. E os químicos mostram para o mundo que é possível quantificar esse processo de diluição. E essa figurinha da página 10, ela é linda em relação a isso, porque ela é mega didática, ó. Tá vendo? Conforme a gente vai aumentando somente o volume de água, tu vai promovendo um maior espaço para as partículas do soluto se espalharem. E quanto mais espalhadas elas estiverem, menos tu vai ingeri-las caso tu prove essa solução. Pensa no molho. Ó, prova esse molhinho aqui, toma um quadradinho desse molho aqui. Olha quanta partícula tu vai ter. Agora toma o mesmo quadradinho do molho assim. Viu como tem menos partículas? E assim. E assim. Então, quanto mais água tu bota, é como se tu desse mais espaço para o soluto começa a se espalhar. E ele se espalha, se fragmenta, né? Se dissolve e a gente tem um enfraquecimento da solução. Então, diluir é sinônimo de enfraquecer. Diluição é a técnica do enfraquecimento. É isso que a gente encontra ao diluir. Então, vou pedir a gentileza, queridos, que vocês escrevam para mim. Ela não é uma concentração nova, obviamente. Ela é uma concentração muito simplista. Ela não é uma concentração. Ela é uma técnica muito simples que usa as concentrações que a gente desenvolveu até então. Técnica da diluição. Ó, é uma técnica que consiste em em enfraquecer soluções. Consiste em enfraquecer soluções. Enfraquecer. Enfraquecer, vide, diminuir a concentração, né? Soluções, vírgula, através da adição de água. Através da adição de água. Isso é diluição. Adição de água. Ok? Eu vou colocar água, né, pessoal, de uma forma bem genérica, assim, generalizando, porque obviamente não é só água, né?
a gente pode colocar o solvente da solução em específico. Mas como no ensino básico nosso solvente universal é a água, então trabalhamos com água. E eu queria trabalhar essa técnica contigo de uma maneira mais cooperativa, menos, como pode dizer, unilateral, tipo, não quero só ficar falando, eu quero que tu me ajude, eu quero te usar didaticamente. Eu preciso que tu me diga as tuas percepções desse pequeno exemplo que eu vou dar para ti aqui. Olha só. Vamos supor que vocês tenham, tá vendo? Esse volume. Aqui tem um becker e você tem esse volume aqui de solução. Nesse volume de solução tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 bolinhas de soluto. Eu quero que você, por favor, dilua para mim 3 vezes esse volume. Essa solução. Como é que eu posso fazer para diluir 3 vezes essa solução? Eu preciso aumentar esse volume quantas vezes? 3 vezes. Só que nesse momento tu vai entrar em um pequeno conflito interno, matemático, em relação a esse aumento de 3 vezes. O que significa aumentar 3 vezes? Olha só que interessante. Vamos supor que esse volume tenha essa quantia em ml, 100 ml. Se eu quero aumentar esse volume 3 vezes, quantos ml eu preciso adicionar de água? Muitas vezes a gente pensa, se eu quero aumentar 3 vezes, eu vou colocar 300. Porque 100, 300. 300 é 3 vezes maior que 100. Então, 1 mais 300, 300. Essa é a questão. É uma relação que às vezes a gente não percebe, problema matemático, a relação entre adição e multiplicação. Eu não quero deixar, prestem bem atenção, eu não quero colocar 3 vezes mais solvente. Eu quero fazer com que a solução tenha 3 vezes mais espaço. E se ela tem 100 ml de volume ou espaço, para eu torná-la 3 vezes menos concentrada, 3 vezes mais diluída, eu preciso aumentar esse espaço 3 vezes. E para isso, queridos, eu vou adicionar, olha aqui, um copinho com exatos 200 ml de água. Porque dessa forma eu vou apenas espalhar mais o meu soluto. E não tenho mais para onde ir, sinceramente, queridos. Diluir é espalhar mais o soluto. Então, se eu quero que tu dilua 3 vezes uma solução, eu preciso aumentar o volume dela com água 3 vezes. Se o volume inicial dela é de 100 ml, então 100 ml mais 200 vai dar exatos 300 ml. E se tu usar aquela visão além do alcance, se tu usar aquele hipermicroscópio super potente, tu vai enxergar esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos assim. Tá vendo? Tu viu como eles estão 3 vezes agora mais espalhados, 3 vezes menos concentrados? Antes, quando tu bebia 1 quadradinho, tu ingeria 3. Agora, quando tu bebe 1 quadradinho, tu ingere 1. Isso significa que não interessa qual seja a concentração inicial, tá? Eu vou chamar aqui de concentração inicial. Quando a gente faz uma diluição de 3 vezes, a concentração inicial vai ter que ser dividida por 3. Então, não tem para onde ir, pessoal. Diluição é dividir a concentração. O número de vezes que o volume aumentou indica quantas vezes a solução foi enfraquecida ou diluída. Tudo bem? Se eu adicionasse 300 ml, aumentaria 4 vezes. O soluto ficaria 4 vezes mais espalhado. E assim, ad eterno. Tudo bem? Bom, por favor, o professor é meio lento, meio burro, você poderia me ajudar a fazer uma fórmula para isso? Impossível. Como é que eu vou fazer fórmula? Mal sei a fórmula de Bhaskara direito, como é que eu vou inventar uma fórmula desse troço? Calma, é super fácil. Eu tenho certeza que tu consegue. Só me ajuda. Olha só como tu vai mostrar agora para todo mundo a tua genialidade, o teu brilhantismo. Quantas bolinhas tem aqui dentro no copo no início? 9, né? Quantas bolinhas tem no fim? Então o número de bolinhas, ou seja, o número de mols do início
é exatamente igual ao número de mols do fim. Viu só? Tá, mas eu não estou vendo fórmula nenhuma aí. Como é que eu vou calcular o número de mols? Ah, aí vem o nosso brilhantismo. Número de mols pode vir de uma fórmula que é muito popular na química. Essa aqui, ó. Molaridade é igual a número de mols por volume. O professor teve uma matemática muito difícil. Tu poderia me ajudar a isolar o número de mols aqui? Eu não consigo. Claro que consegue. Ó, o número de mols está sendo dividido pelo volume. Eu tenho como mandar o volume para o outro lado? Eu mando ele para o outro lado fazendo o quê? Opa! Então tu acabou de me dizer que número de mols nada mais é que molaridade vezes volume. Esse semestre eu fiz uma prova lá no Léo, né, no colégio, o professor leciona, eu fiz uma questão de desafio. Peguei uma questão do ITA, que era sobre diluição e mistura de concentrações. Não dava para fazer sem fórmula, porque eles fizeram uma expressão matemática. Então eu gostaria que vocês soubessem montar a fórmula também. Ela pode te ajudar em momentos de desespero total. Eles não davam concentração tipo 15 mols por litro. Eles davam assim, ó, a concentração desse é 3x mais 2. E a desse aqui tá 3 meios de x mais alguma coisa. Então eles deram uma função e a partir da função tu tinha que descobrir a concentração final. Foi muito difícil, mas se tu fizesse isso aqui rapidamente, tu chegaria na resposta certa com pouquíssimos movimentos. Já chego nesse nível na questão com vocês, mas antes queria complementar. Queridos, se o número de mols é molaridade vezes volume, então molaridade vezes o volume do início tem que ser igual a molaridade vezes o volume do fim. Só isso. Se tu conseguir de forma autônoma chegar nisso aqui, olha, tu não tem limites para ti. Acredite. Tu vai chegar na questão, vai brincar de fazer a questão. Eu vou chamar o início, tá, pessoal, de 1 e o fim de 2, só para fechar aqui, ó, M1V1, M2V2. M1V1, M2V2. Associando ao estado inicial e ao estado final, tá? Vou colocar aqui o 1zinho para ti embaixo. Eu sei que isso aqui é um pouquinho antididático, né, porque eu associei o 1 a soluto antes, mas é só para, tu vai ver, vai te ajudar um pouquinho a operacionalizar. 1 é o início agora e o 2 é o final. M1V1, M2V2. Ok? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso sim ou não? Então, sempre que ele quiser saber o número de mols de uma solução, é só fazer MV dela. M vezes V, que é a molaridade vezes o volume, sempre vai dar para ti o número de mols dessa solução. Tudo bem? Então, para a gente encerrar nosso trabalho aqui, só queria fazer uma brincadeira contigo, para que vocês vejam isso na prática. Olhem ali, por favor, 100 ml, está aqui a minha concentração de cloreto de sódio. Essa é a minha concentração de cloreto de sódio. Deixa eu ver se eu consigo colocar ali 2, assim, grava o número ali. Vamos brincar um pouquinho com diluição só para eu me sentir bem seguro. Dilui para mim 10 vezes essa solução ali. Deixa eu só apagar aqui. Dilui para mim 10 vezes. Quanto que eu tenho que botar de água? 900 ml. Se eu puser 900 ml de água aqui, qual vai ser a concentração final? De cabeça, aproximada. Eu vou colocando 900 ml de água, tu vai me dizendo. 0,2. Tá vendo? Exatamente isso. Então é super fácil. Agora vamos fazer o contrário. Como é que eu posso concentrar essa solução? Tirando a água. E como é que a gente tira a água? Evaporando. Eu posso abrir a torneirinha ali embaixo? Não, se eu abrir a torneirinha, eu vou ter uma perda, né, de soluto. Tá, mas se eu perder o soluto, a concentração vai mudar? Não, então eu posso abrir a torneirinha ali embaixo, não tem problema algum. Eu só preciso aumentar, não é, a concentração 10 vezes, ou seja, retirar 10 vezes o volume de água. Tudo bem? Então essa é a brincadeira que a gente pode ficar fazendo. Se quer voltar à concentração inicial, evapora a água 10 vezes, né? E a gente vai ter exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Pessoal, eu me fiz entender quanto a isso, todo mundo entendeu isso? Então tá, vamos agora misturar concentrações. Misturar concentrações, que é o desfecho da aulinha de hoje,
para que vocês possam fazer praticamente todos os exercícios, né? E no início da aula que vem eu vou falar pontualmente sobre a neutralização. Não tem por que correr, afinal a nossa aula 13 é uma aula de coliga, e coliga é super curtinho, ele cai muito pouco. Então no início da aula de coligativas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a neutralização e tal, né? De forma mais profunda, porque é uma parte que mistura estequiometria, inorgânica, e é o que pode dar um pouco mais de trabalho para vocês. Mas eu vou fechar falando de mistura de soluções com solutos inertes, iguais, né? Que é algo bem fácil também, uma brincadeirinha que a gente faz aqui. Queria que vocês observassem e eu vou colocar aqui no quadro para tu ver também. Misturas de soluções. Misturas. Quando a gente mistura soluções, a gente pode ter três situações que são muito particulares e peculiares. Por exemplo, tu pode misturar soluções com solutos iguais. Se tu misturar soluções com solutos iguais, o que vai acontecer, pessoal, é uma média. Se acontecer isso, nós devemos fazer uma média ponderada das soluções. Não dá para entender nada da tua aula, é muito difícil. Pô, que coisa horrível. Com média ponderada. Já fez um blend de sucos? Já pegou um suquinho tipo de, sei lá, maçã e manga, né? Morango e laranja, fazer sei lá, né? Moranganja, uma coisa assim. Vamos supor que tu pegue morango e laranja. Aí tu tem um volume para misturar os dois. Aí tu bota, sei lá, 80% laranja, 20% morango. O gosto final do suco vai ser mais parecido com laranja ou morango? Vocês fizeram quantas regras de 3 para responder isso para mim? Porque eu gosto de suco. Eu entendo. É o fator estímulo, claro, tu tá completamente certo. Mas, querido, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Quando tu mistura soluções de mesmo soluto, por exemplo, em ambas tem açúcar, entende? A solução em maior quantidade vai levar, digamos assim, a média da mistura para ela. Então é um processo muito fácil, de média ponderal, né? Se eu misturo muito laranja nas misturas de suco, o suco final vai ficar com gostinho de laranja. Mas não vai ficar com 100% gosto de laranja, porque tem morango. Tu entende? Agora, se eu vou aumentando o morango, vai caminhando o gosto pro morango, porque eu estou colocando mais morango. E assim por diante. Então nem requer conta, requer apenas uma pequena leitura e interpretação. Esta é a mistura de solutos iguais. Quando os solutos são diferentes, o que acontece é uma diluição. Porque se os solutos são diferentes, nós não estamos aumentando a concentração dos solutos, entende? Nós estamos afastando estes solutos uns dos outros. Isso é importante. Sempre que os solutos forem diferentes, vai acontecer diluições das soluções. Diluições das concentrações. Tá? Concentrações. Tem que cuidar, né? Mas e se eu misturar solutos diferentes com íons iguais? Tu vai ver isso nos exercícios. Tá, mas daí os teus íons são iguais. Aí vai ser uma média deles. E é isso que compromete um pouquinho a questão. Nesse momento, a minha narrativa ela pode se perder um pouco, ficar um tanto quanto confusa. Mas vocês vão ver nos exercícios como isso é claro. Porque quando tu mistura, por exemplo, íons, eles se fragmentam. Então tu vai ter solutos individuais para cada íon. E esse é o grande problema das soluções. Cai muito desse jeito estranho que tu falou? Não cai muito não. Mas a gente vai fazer muito exercício com isso para vocês enxergarem e com calma desenvolverem de forma individual esse olhar mais clínico, mais quantitativo. Tudo bem? E o último, que a meu ver é a coisa mais horrenda que tem em soluções, é a mistura de solutos reativos. Solutos reativos. O que tu tem que fazer? Rezar, chorar, talvez, né, tal. Invocar aí uma entidade e assim vai. Reativos. Se os solutos forem reativos, mas aí tu tá criando uma expectativa ruim.
Não, estou sendo sincero. É diferente. Reativos. Estes solutos, eles vão necessitar de uma estequiometria. Tá? Então a gente vai ter que fazer uma estequiozinha básica para fazer o cálculo da concentração. Fazer a estequiometria. Tem que fazer estéquio entre eles. Quiometria. Ok? Então, esse no qual a gente vai ter que fazer a estequiometria, eu vou deixar para o início da aula que vem, porque eu quero trabalhar com bastante calma, fazer contigo alguns exemplos, porque não é uma matéria nova, é apenas uma compilação, um compêndio de tudo que a gente trabalhou em inorgânica, em estéquio e agora em soluções. Agora, esses dois primeiros, eles, enfim, são bastante simples, e eu vou mostrar para vocês aqui. O segundo é uma diluição, é exatamente o que tu viu ali. Então eu vou trabalhar contigo os solutos iguais, como ficam, e o que eu posso fazer. É bem fácil, tá, pessoal? Basta vocês olharem para o quadro agora e aguçarem o raciocínio lógico de vocês. Ah, tu fala uns negócios nada a ver. Tá, mas é verdade. Quer ver, ó? Faz assim, olha para cá, não pisca, não pisca, por favor. Deixa eu pegar aqui sal, solução de sal, tá? Deixa eu ver se ele consegue marcar aqui, não marca. Bosta de aplicativo. Desculpa, não podia falar isso. Pronto, dá uma olhadinha, tá? Eu preciso que tu guarde esse número. Guardou? Essa é a concentração dessa solução pronta aqui, tá? Tudo bem? Vou escrever aqui, ó, 5,5 molar. Esse número é sempre o mesmo, né? Eu posso colocar infinito ali, ó, sempre 5,5, tá? Guardou? Beleza. Agora, eu vou fazer a minha solução. Tudo bem? Eu vou fazer a minha solução de sal. Assim. Ó. Coloquei, pronto. Essa é a minha solução. Deixa eu ver se eu consigo botar 2 ali. Tá, 2. Assim. Gravem 2. Essa é a minha solução, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Ah, eu vou ter que fazer de novo. Ah, não, que bom. Desculpa, pessoal, o professor é meio mongolão. Tá? Quantas soluções vocês estão enxergando aqui, queridos? 2. A minha, professor lento, mongolão de vocês. E essa aqui, sim ou não? Eu vou diminuir um pouquinho o volume dela só pra gente se entreter. Vou colocar aqui uns 200 ml. Ó, 200 ml, pronto. Tá ali. Concentração igual. Tá. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai misturar duas soluções. Esta, que tem 2 molar, e esta, que tem 5,5 molar. Prestem atenção nesse cursor aqui, tá? Que é o resultado da mistura. Conforme eu vou colocando esse aqui, saúde. Olha o que vai acontecer. Tu viu só? Tá mudando, né? Sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma mistura. Uma mistura entre uma solução de 2 molar e uma solução de 5,5 molar. Então, a média só pode ficar entre esses limites. Não pode ficar abaixo de 2 e nunca vai ficar acima de 5,5. Jamais. Conforme eu vou colocando mais uma na outra, digamos assim, o valor vai variando. Por exemplo, se eu colocasse mais a de baixo na de cima, o cursor andaria para cá. Tá entendendo? Agora eu estou colocando esta que é de 5,5 aqui dentro. Então, conforme ela vai crescendo na solução, a sua média resultante também vai aumentando. Tá vendo ali, ó? Não tá aumentando, sim ou não? Sabe por que tá aumentando? Porque eu estou colocando mais essa solução aqui, ó. Então tá levando a minha média para cá, tá vendo? Desse jeito. Só isso. E eu posso colocar infinito, até transbordar isso. Tu vai ver, ó. Chega num ponto onde tem tanto 5,5 mais tanto 5,5 que praticamente a média final vai ficar em torno de 5,5. Porque tem praticamente só a solução 2. Vocês entenderam isso? Então, isso é mistura de soluções. É uma média. Tu nunca pode passar dos limites das soluções misturadas. E como tu estás misturando soluções, como a gente fez ali, ó, se tu mistura a solução 1
vamos chamar assim, solução 1 a solução 2, tá? Só para a gente encerrar, queridos, vou pedir a tua ajuda agora aqui. Se eu misturo a solução 1 a solução 2, por favor, me ajuda nessa. Eu vou ter aqui a solução 3. O volume, obviamente, vai ser o volume das duas iniciais. E o que eu quero mostrar para ti é isso. O número de mols que eu tinha nessa aqui, na 1, mais o número de mols que eu tinha nessa aqui, na 2, vai se somar aqui, número de mols da 1 mais o número de mols da 2, tá vendo? E como a gente recém viu, número de mols nada mais é que molaridade vezes o volume. Então, tu vai fazer M1V1, se quiser, mais M2V2, se quiser, assim, que vai ser igual a o teu M3, né, que eu vou chamar aqui de número de mols final, que é a soma dos dois, né? Número de mols 3, assim, tá vendo? Olha que barbado. É super fácil de pensar isso. Vai ser igual ao teu M3, V3. Lembrando que o V3, obviamente, é a soma dos volumes iniciais. Certo? Então, se eu misturei 200 do primeiro com 200 do segundo, o teu V3, obviamente, só pode ser 400. Ele vai ser a soma do volume 1 mais o volume 2. Desse jeito. E essas são as misturas de soluções. Se elas forem solutos diferentes, não tem o que fazer. A gente só vai diluir as soluções. Quando elas são solutos iguais, como vocês viram, a gente só vai fazer uma média entre estas concentrações. E sempre vai achar um valor final.